Boa noite, pessoal. Começando mais uma edição do Bate-Papo Cultural. Hoje, edição número 12. Vou receber o jornalista e narrador esportivo Daniel Oliveira. Esse programa ele é dentro da disciplina de estágio supervisionado de jornalismo da Uniriter. Daqui a pouco o Daniel está chegando aí para a gente conversar, trocar uma ideia, fazer uma entrevista bem bacana sobre a história dele e o mundo do futebol. Pessoal chegando, o irmão Ronaldo participando, Valeriano, beleza? Tranquilo? Esperando o Daniel Oliveira chegar pra gente conversar. Aí, chegou. Salve, salve! E aí, mestre Ulisses, tudo bem? Tudo bem, Daniel Oliveira? Tudo jóia contigo? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Estava ansioso aí para a gente trocar essa ideia aí. É, legal, eu também tava, cara. Sabe que esse projeto, eu costumo dizer para as pessoas que eu tô fazendo em equipe, né, cara? Sim, Eu sim, faço tudo, né? Eu convido as pessoas, eu organizo, eu vou atrás. Então, sim. é uma experiência e tanto, sabe, Daniel? Que tu começa a buscar, começa a adquirir uma experiência até para lá na frente, quando for entrar de cabeça no mercado de trabalho, a coisa acontecer com mais calma, né? Eu penso que hoje não há. É bom que tu toque nesse assunto aí. A gente pode daqui a pouco falar mais sobre isso, né? Mas Sim, hoje não há mais o espaço para aquele profissional que realiza uma única atividade. Às vezes até tem algumas empresas de comunicação aí a gente vê, né? Mas às vezes não são bem remunerados ou de repente estão numa situação de um período próximo de aposentadoria e tal, né? uhum. Mas a gente está vendo uma transformação aí. E essa história de que eu sou apenas comentarista, eu sou apenas apresentador, a coisa mudou, né? Não é de agora, mas Sim, pelo processo que a gente está vivendo, realmente a gente começa a entender o porquê desta transformação na comunicação, né? E da compreensão de quem hoje está estudando comunicação, saber entender realmente esse momento que a gente está vivendo, né? com certeza. Daniel, eu queria que tu começasse nos contando um pouco da tua trajetória até aqui. Vamos lá. Inicialmente, boa noite. Boa noite, né? Primeiramente, uma satisfação, né? A gente já tinha conversado sobre a possibilidade desse papo aí, felizmente, né? Tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir porque muita coisa aconteceu na minha vida, Ulisses. A minha paixão pelo rádio ela veio pelo meu pai, né? Que foi durante anos jornalista, trabalhou na extinta Folha da Tarde, depois no Correio do Povo e também trabalhou na Rádio Guaíba, né? Então eu acabei também, através dele, me apaixonando pelo rádio. Narrar foi uma coisa que desde pequeno sempre fez parte da minha vida, né? Jogando futebol de botão. Hoje a gurizada tem o acesso ao jogo eletrônico, né? A gente eu pelo menos vivia, vou fazer 46 amanhã, eu vivi uma fase de se divertir um pouco mais, de ser criança mesmo. Né? Acho que é um assunto importante até agora, já que hoje é o dia da criança, né? De poder Sim. estar na rua, ter a segurança para brincar, jogar bola, andar de bicicleta, aquela história toda, né? E jogar futebol de botão. E ali eu comecei a narrar. Eu sempre tive o objetivo de ser narradora, uma coisa que me acompanhou desde criança. O pessoal do colégio, a gente tem um grupo até, de vez em quando troca mensagens aí. Alguns sempre recordam, pô, tu narrava os jogos lá do colégio e tal. E aí pintou a possibilidade no concurso Narradora do Futuro da Rádio Gaúcha, em que eu acabei mandando uma fita lá e eu tinha um objetivo muito claro, que era mandar a fita para passar para a segunda etapa, né, que era ter a experiência de narrar em estádio. Então, o que eu queria? Eu queria ir para uma cabine de estádio e narrar. Nada mais do que isso. Acabei concorrendo até com profissionais, pessoas que estavam já trabalhando no interior do estado, se trabalha mais cedo, né, na questão do rádio esportivo. E aí eu acabei tendo essa concorrência com pessoas que já estavam desempenhando atividade na área, mas acabei me destacando ali, tirei uma menção honrosa e tal.
E aí as coisas meio que começaram a acontecer. Teve um projeto na 1120, que era um projeto da Gaúcha de acompanhar o futsal, né? A gente acabou transmitindo durante um ano o Campeonato Citadino. Foi logo que o Inter voltou com o departamento de futebol de salão, ainda não era futsal. E aí a coisa começou a acontecer. Nesse meio tempo, eu, né, não era muito adepto da faculdade de jornalismo, meu pai também não queria. Meu pai teve problemas de saúde em virtude da carga de trabalho. Meu pai trabalhou em recuperação de infarto, para ter uma ideia, sendo plantão de estúdio com equipamento montado dentro de casa. É uma profissão que ela exige demais, ela te dá pouco retorno, e ela te exige muita dedicação. Né? E por que eu falo isso? Então por que tu escolheu isso? É paixão, né? É paixão. Talvez se eu soubesse mais de algumas outras coisas, eu não teria ingressado nessa área. Mas, enfim, aconteceu, né? E que bom que aconteceu, porque eu também, graças à profissão, tive a possibilidade de fazer muita coisa bacana. E aí eu fiz faculdade de engenharia elétrica, arrumei um estágio na parte técnica da TVE, e numa gravação de estúdio, estava dando uma olhada num equipamento lá e estava dando um jogo, e eu brinquei de narrar e tal, e os caras que eram cinegrafistas pararam e ficaram olhando. Pô, mas como é que tu sabe? Eu digo, não sei, só sei falar ligeiro. Não, vou te apresentar para o chefe de esportes aí, que era o José Carlos Torres. Me apresentaram para o Torres, e o Torres disse, olha, isso era uma terça-feira, quarta-feira, domingo tem jogo do Aimoré, tu vai lá gravar um compacto, porque na época tinha o pool, né? A TVE fazia jogos do Aimoré, passava para a RBS pegava alguns jogos e passava para as outras emissoras. Então, isso até hoje é feito, né? Para evitar muito deslocamento de equipe. Então, né, manda mensagem, manda imagem de um para outro e tal, e a coisa funciona de uma forma bem organizada, porque todo mundo acaba tendo as imagens dos gols. Fora, claro, o canal que é exclusivo hoje, que ele simplesmente só te libera 24 horas depois. E aí eu comecei a fazer compacto, né? Gravar compacto. Tinha um programa domingo à noite, jogos do Aimoré. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo dupla Grenal. Né? Aí teve a troca de governo, acabou o meu estágio. Depois pintou a possibilidade de eu ir para a Bandeirantes como estagiário. Aí eu já tinha entrado na faculdade eu cancelei a engenharia, foi um dos grandes arrependimentos da minha vida. E para fazer jornalismo, eu deveria ter continuado, ter tentado, pelo menos mais tarde, retomar a faculdade de engenharia. E aí acabei fazendo jornalismo, e aí consegui um estágio de um ano na Bandeirantes, acompanhando o São José, morava perto do Passo da Areia. E a Bandeirantes, na época, era terceirizada, então não tinha muita questão de investimento, era uma verba muito baixa e tal. Porque a verba, na verdade, era liberada pelo Mesquita e pelo Cabral, que eram os caras que administravam o departamento de esportes. E aí eu comecei a trabalhar por um valor bem pequeno, mas como eu morava perto do Passo da Areia, eu ia a pé para o estádio, se estabeleceu o seguinte: olha, tu não precisa vir na empresa, vai fazer os teus boletins de casa, via telefone, tranquilo, vai para o estádio lá, grava com os jogadores e depois está resolvida a parada, né? Vai embora para casa e o teu trabalho está realizado. E aí, claro, eu só ia quando tinha que me deslocar para viagens com o São José, e a coisa começou a acontecer. Aí, quando eu vi, eu estava narrando mais do que o principal narrador da emissora, em termos de quantidade de jogos. Isso me deu uma sequência boa e que me permitiu ir para Guaíba, por exemplo. Né? Eu saí da Bandeirantes para ir como profissional da Guaíba, contratado, carteira assinada, aquela coisa. Puta, era um valor comparado com o que eu ganhava estratosférico. Né? Era um valor pequeno em relação à realidade, mas do que eu recebia para trabalhar nesse período da Bandeirantes era muito maior. E aí acabei indo para Guaíba na função de repórter. Eu não gostava de ser repórter, eu fui arriscar. E aí o Haroldo de Souza, num Grenal, perdeu a voz com 7 minutos e me chamou para substituir. Foi um Grenal de abertura do Campeonato Brasileiro. E esse Grenal teve uma história muito interessante, porque eu era repórter de torcida na Guaíba. Eu fazia a torcida, e não gostava, mas eu fazia. Então, eu dava para aparecer. Eu digo, o que eu vou fazer? Então, vou fazer uma coisa descontraída. Então, eu entrava em ônibus. Eu entrei uma vez pendurado no ônibus do Brasil de Pelotas, com o microfone do lado,
Era uma loucurada. Encontrei um cara vendendo picolé no inverno e consegui entrevistar o cara. E o Haroldo parou de narrar e deixou entrevistar o cara, o que era difícil, né? Porque tinha que ser uma coisa que agradasse o Haroldo. Né? E aí a coisa começou a crescer e tal. De repente, aqui teve esse Grenal, e era um Grenal que, ao invés de eu fazer torcida, eu ia ficar dentro do campo, mas eu acompanhava faltas na intermediária. E a minha participação na abertura de jornada era para informar o banco do Grêmio. Eu era setorista, então tinha feito o Grêmio durante toda aquela semana. E na hora de informar o banco, entrar no roteiro, quebrou o cabo do microfone, eu abri o microfone e falei e não entrei no ar. E aí eu olhei para o operador e disse, olha, hoje não é o meu dia, cara. Que inferno. Primeira vez que eu entro no campo num Grenal, eu não consigo falar 5 minutos depois, eu estava narrando o jogo. O Haroldo perdeu a voz e me chamou. E eu fui caminhando lentamente, saído, porque eu estava do outro lado do Beira-Rio, né? Era do lado oposto à Social, então eu dei toda a volta, passei atrás da goleira. Eu me lembro do Luiz Henrique Benfica disse o seguinte, ó, é a tua grande chance, vai bem devagar para não chegar lá o ofegante e tal. E estou com retorno aqui, o Haroldo, onde é que está o Daniel Oliveira? O Luiz Henrique Benfica, tá chegando na cabine aí. E fui bem devagar, cheguei. O Haroldo simplesmente tirou os fones, botou na mesa o microfone e vai. E aí não teve, né? Não teve preparação, não teve nada. Não tinha. Eu usei a pasta de texto dele, cronômetro disparado, a forma da escalação que ele montou e foi. E aí deu tudo certo e a partir dali eu comecei a narrar. Fiquei 3 anos, mas eu vi que eu não ia crescer na Guaíba, né? Eu não teria a condição de repente, aparecer. Porque aí eu estava restrito a narrar futsal, eles resgataram o Milton Jung, que tinha parado de narrar, aí o Mário Lima saiu atritado da Bandeirantes, foi para a Guaíba, eu também já não estava muito mais a fim de ficar. E aí fui meio que, né, um profissionalismo, né? Porque eu sempre busquei. Essa é uma coisa, esses dias eu estava falando com a minha mulher, é o seguinte, eu nunca trabalhei para a empresa, eu trabalhei para mim. Né? Essa foi uma frase que eu disse para o Felipe Duarte na cobertura de Abu Dhabi, agora com o Mundial do Grêmio. Não era eu para viajar. E a direção da empresa achava que eu não sabia. Né? Mas eu sabia que não era para eu viajar. E aí o Felipe, no primeiro jogo, o Felipe, tu narrou demais. Eu digo, mas eu não narro para a empresa, eu narro para mim. Tanto que o dia que eu saí da Bandeirantes, que a diretora não teve a coragem de me demitir, né? Inventou que não estava na empresa e ela estava na empresa. Depois que eu encontrei ela, eu disse assim, o que tu achou do meu trabalho em Abu Dhabi? Ela disse, teu trabalho foi sensacional. Digo, para ver como eu sou bom profissional. Eu não ia aí, vocês estavam negociando com outro narrador e eu dei o meu melhor. Por quê? Porque até coloquei isso agora no Twitter. Eu não trabalho para empresa, eu trabalho para pessoas. E essas pessoas são os meus ouvintes. Então não interessa se eu não estou num dia bom, se eu não estou feliz. Eu tenho que pelo menos ter o respeito com um cara que está abrindo mão, né, de 2 horas da vida dele para curtir o futebol e ele quer, né, viver essa emoção. Então eu não posso botar para baixo, né? Então eu fiz jornadas, fiz transmissões com os meus pais doentes, com um avô hospitalizado, e nunca demonstrei isso no ar, né? Então essa foi uma paixão. E aí as coisas, né, nesse aspecto, eu acabei migrando para um outro assunto, enfim, as coisas foram acontecendo até que eu fiquei esse período na Guaíba, estava meio insatisfeito, e aí um dia o Meneghetti e o Nando me ligaram, disse, olha, vai ter uma reunião hoje, né? Tem uma vaga aqui, a gente quer que tu venha para cá e tal, tu já conhece a casa, não sei o quê, bababá, a gente pode falar no teu nome? Não, pode, não tem problema. Falaram, tanto que eu fui ganhando a mesma coisa. E olha só, eu larguei uma relação que eu tinha de CLT, de carteira assinada, para trabalhar com o PJ, para ganhar o mesmo valor e ter um desconto maior na ocasião, né? Consequentemente ganhar menos. Por quê? Porque eu apostei para narrar. E ali eu comecei como 3º narrador, numa semana, na outra já era o principal narrador da empresa. E aí foram 20 anos, né?
E isso, e interessante que essa tua colocação de que tu narra para pessoas se reflete muito, primeiro, aqui no chat, que as pessoas estão só te elogiando o tempo inteiro, Que e legal, bacana. segundo, nas pessoas que eu conheço que dizem assim, tanto faz, independente, entendeu, de time que esteja ouvindo a tua narração, diz, ó, a narração do Daniel Oliveira é a melhor que eu já ouvi, é a mais emocionante, quer dizer, isso se reflete muito no que tu fala, né, de que tu narra para pessoas, né? É, Uh, é. Daniel, me diz uma coisa, e dentro do jornalismo esportivo e de um modo geral, quais são as tuas referências? Em quem que tu te inspira? Bom, eu gosto, né, como narrador maior de todos, Armindo Antônio Ranzolin, né, que hoje, infelizmente, né, há muito tempo já não tá militando na imprensa, né, tá inclusive com problema de saúde. Ao meu ver, foi o melhor narrador que existiu na história do Rio Grande do Sul. Lauro Quadros, uma das referências, eu acho um excelente comunicador. Pedro Ernesto, eu acho um cara completo, né? Eu acho que é um radialista, né? É um comunicador nato. Você pode, daqui a pouco, criticar a postura dele, mas de repente ele não narra, não considera um bom narrador. Eu acho o Pedro completo. Eu acho que é um cara que sabe fazer rádio como poucos aqui no Rio Grande do Sul. A forma de pensar a rádio, eu gosto muito do Nando, né? Me identifico muito com a questão do Nando Gross. E fora, cara, centro do país, eu vou te dizer que eu tenho pouquíssimas referências, né? Pouquíssimas referências por ser um estilo diferente, né? Por eu agora não tá acompanhando muito, né? Eu gostava muito mais dos narradores da antiga, e então agora com essa renovação aí, embora hoje seja mais fácil tu acompanhar o rádio, eu acho que o estilo de rádio que está se fazendo não é um estilo que tem me agradado, nem de rádio, nem de televisão. Talvez eu seja o diferente de todo mundo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase que, em termos de jornalismo esportivo, eu considero uma das piores, se não a pior, né? Em termos de remuneração e em termos de conteúdo, né? Eu acho o conteúdo hoje muito ruim, né? Basta ver que, se a gente pegar aí nos últimos anos, o que tivemos de matéria investigativa? Tivemos matérias feitas pelo mesmo repórter, foi o Cristiano Silva, ou pelos mesmos repórteres, o Cristiano Silva e o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, né? Referentes à situação do Internacional, né? A gestão Vitório Pífero, Sim. e também a questão da Federação Gaúcha de Futebol. Porque pega assim, ó, vamos pegar em termos nacionais, qual foi a grande matéria? O escândalo da arbitragem, né? Matéria do André Rizek. Foi uma grande matéria de repercussão. E eu tenho visto muito pouca coisa que repercuta de uma forma importante como estas matérias repercutiram. E me diga uma coisa, dentro desse histórico que tu nos passou, o que é mais complicado de ser narrador ou repórter? Repórter, né? Trabalhar com a informação é muito difícil. Muito difícil, porque às vezes tu acaba sendo usado sem te dar conta, né? Às vezes tu é o porta-voz de uma pessoa que acaba, na verdade, te utilizando. Eu vou citar alguns exemplos assim de coisas que acontecem, né? E às vezes eu gosto muito de analisar a rede social, e é que nem a gente fala no curso de narração, né? Que eu, o Suma e o Ramiro estamos dando aí. É muito fácil hoje você em casa criticar o Luiz Roberto, criticar o Luciano Périco, criticar Paulo Brito, não sei mais quem, vai uma barbada criticar. Vai tu sentar lá e narrar que tu vai ver o que vai fazer. E vocês vão fazer coisas piores. E eu estou dizendo isso porque já aconteceu comigo. Eu cansava de criticar repórter, e meu pai disse o seguinte: o dia que tu pegar o microfone e tiver que fazer uma pergunta, tu vai te enrolar todo. E é verdade. E é verdade. Então a gente tem que entender todo esse processo. E às vezes o cara te passa uma informação, por exemplo, o Renato andou esbravejando aí que estavam vazando muitas informações do Grêmio, né? Sim. Isso já aconteceu em vários momentos, tanto no Grêmio quanto no Internacional. Como é que se descobria o X9? Os caras faziam uma reunião e diziam: olha, nós estamos contratando o fulano de tal. Então eles faziam reunião com 3 pessoas. Nós estamos contratando o fulano de tal. Tá? Dizia que era um jogador A para as 3 pessoas. Tá? Aí terminava a reunião,
se reunia um por um e dizia o seguinte: olha, o jogador não é. Eu chegava para o primeiro e disse: o jogador que nós estamos contratando não é o A, é o B. É o B. Aí chamava o segundo: o jogador que nós estamos contratando é o C. E o terceiro: o jogador que nós estamos contratando é o D. E aí acompanhava o noticiário. Saía um dos nomes e sabia quem era o X9. E aí o que acontecia? Não era verdade e o repórter passava por mal informado, sendo que ele confiou na ponte. Ele recebeu claro, uma informação que ela teve como origem o presidente do clube. Né? Então é claro, muito difícil. E hoje, esse episódio do Cavani aí foi um episódio, ao meu ver, valeria estudo, inclusive em faculdade. Porque hoje a rede social ela aproximou, e eu não tenho nada contra, eu acho bacana quando as pessoas resolvem criar os seus veículos, né? Eu estou agora empreendendo também e estou partindo para essa área. Só que é muito difícil, a gente vê muito torcedor, né? Eu tenho informações privilegiadas, às vezes é de um conselheiro que faz parte do terceiro escalão do quadro político do clube e sai dando informação. E eu fiquei horrorizado, eu disse, mas meu Deus do céu, o que eu tenho de informação não é isso. E cravando, o que se viu? O cara não veio. O Cavani não veio. Tá. Né? E olha, se a gente pegar a cara experiente, né, que trabalha no veículo, num veículo tradicional, né, para o cara que trabalha em rede social, olha, foi de ver cada coisa absurda. E isso, de repente, né, a gente começa a ver que é um ponto preocupante. E tu trabalhar com a informação é muito difícil, porque se tu erra, tu fica marcado. Não adianta. Mas, levando em conta o que tu falou hoje das redes sociais, não fica hoje muito a briga pelo like, Daniel? Sim. Porque, tipo assim, eu fico a luta ensandecida para que as pessoas acessem o meu portal ou o meu site para que isso repercuta lá na frente para mim. Hoje eu trabalho com em termos de remuneração, né? Eu trabalho com o YouTube. Né? O meu retorno é a visualização. Sim. Se eu não tiver uma boa manchete, eu não vou receber, porque não vou te instigar. Sim. Claro, o que eu trabalho? Eu trabalho com as métricas, né? Primeiro, o básico do jornalismo e as próprias métricas do YouTube. Eu não posso colocar numa manchete algo que eu não vou dizer. Isso eu não posso fazer. Né? Mas eu vou seguindo essa linha. Então, o que eu faço? Eu busco sempre impactar na manchete. E as coisas, elas são surpreendentes, né? Porque o meu canal, ele é visto por mais gremistas. Por quê? Porque o gremista ele não tem o canal específico identificado. Do Internacional, ele tem aí o Colar, tem o Lacerda, tem o Baldasso, né? Tem mais identificado. Né? Eu defendo o seguinte: Daniel, tu vai revelar o teu time? Não, porque eu acho que se esse for o critério para as pessoas gostarem do meu trabalho, esse tipo de público eu não preciso. Né? Não é o público que vai decidir, eu gosto do teu trabalho porque tu é colorado. Deixei de gostar do teu trabalho porque tu é gremista. Como eu já vi e ouvi, né? E li muito em rede social. Isso não pode ser critério de avaliação de quem é bom profissional e de quem é mal profissional. E esses dias eu fiz um vídeo do Inter que eu achei de, esse vídeo poderia ter mais conteúdo e tal. Eu achei que eu peguei um assunto que era bom, mas eu poderia ter trabalhado melhor. Eu tive mais visualização do que os vídeos que eu fiz com conteúdo melhor. Então é difícil entender esse processo, mas isso também faz parte dessa nova cultura, né, do entretenimento, da galhofa, que é mais da coisa engraçada. Né, que, na verdade, é algo que foi conduzido pela Globo. Né? A Globo começou a criar um novo conceito de jornalismo esportivo. E como não se tem criatividade hoje nas empresas de comunicação, né, a tendência é copiar tudo da Globo. Né? O que a Globo faz, todo mundo copia, inclusive fazendo uma cópia horrorosa. O maior exemplo é o Donos da Bola, quando o Caco da Mota era o chefe. Ele fez uma cópia muito mal feita, e estou falando de um programa que eu participei. Fez uma cópia, e essa foi a minha opinião, todos eles sabiam dessa minha opinião, uma cópia muito mal feita da Central da Copa, da Globo, horrorosa, né? com um programa que não tinha nada a ver com horário, né? Quebrando uma tradição do debate, colocando algo que, convenhamos, né? Era um produto horrível, para não dizer, para não usar a palavra que eu mereceria caracterizar. Né? E aí ficou
Aí a Globo implementou isso, a RBS teve que se submeter, e aí todo mundo começou a copiar, porque não tem criatividade, Claro. né? Não tem criatividade. A Guaíba fez um negócio agora que foi muito bacana, que foi a recuperação do arquivo, né? A Guaíba tem um arquivo espetacular de áudio. Imagina. Então, colocou narrações antigas. O que aconteceu? A Rádio Gaúcha fez uma narração atual dos jogos antigos. Aí a Bandeirantes fez a mesma coisa. Né? A Grenal, não sei se fez a mesma coisa, mas a Bandeirantes fez a mesma coisa. Falta o novo, né? Falta o diferente. E a Bandeirantes sempre se notabilizou na ocasião por fazer o diferente. Quando ela fez o diferente, ela se destacou. Ela foi case, foi a primeira rádio a botar futebol no FM, foi a primeira rádio a espelhar a programação do AM para o FM. Quando começou a copiar, foi mais uma no meio de tantas. E entre o original e a cópia, né, eu usava esse exemplo de, vem cá, eu sou fã do Iron Maiden. Eu não vou sair de casa para ver o Iron Maiden cover, por melhor que seja. Eu quero assistir o Iron Maiden melhor original. Que seja. Então eu vou Tem buscar a mesma versão que o mesmo opinião que tu. Claro, eu não quero cópia, eu quero original. Então, se vou fazer igual, eu vou fazer um produto igual à RBS. Pô, cara, se eu vou fazer igual à RBS, eu vou para a RBS, faço com muito mais qualidade. Claro. Né? É que nem o futebol da Globo, né? Aqui, ó, primeira a falar música e gíria no ar. Sérgio Couto está aqui nos acompanhando. É verdade. É verdade. Foi a primeira que colocou música no ar. Eu estou aqui hoje conversando com o Daniel Oliveira em mais uma edição do Bate-Papo Cultural. E eu quero convidar vocês a também conhecerem um outro programa chamado La Copa.podcast, aqui no Instagram e também nas plataformas de Spotify e no Anchor também. É de 3 colegas meus que fazem esse trabalho, que é o Carlos Eduardo Neto, o Vinícius Appel e o Robson Nunes. Eles fazem um trabalho sobre resgatando a história da Libertadores da América, né? E entrevistando jornalistas, entrevistando jogadores que participaram do maior torneio sul-americano de futebol. É super interessante, já está no vai agora para o 3º episódio. Então, lacopa.podcast. Vale a pena acompanhar, é bem legal. Já entrevistaram o Zé Aldo Pinheiro e o Renan. Tá? Vale a pena seguir os rapazes. Daniel, antigamente, a gente já conversou sobre isso, tu tinha os jornalistas, aqueles que identificados com Inter e Grêmio, especialmente, eles eram vistos como representantes dos torcedores, né, nas equipes. E hoje tu tem nas redes sociais, a gente bem sabe, tu citou alguns já, quase que uma referência, quase que uma, tipo assim, uma marca, né? Eu sou jornalista, eu sou do Inter, eu sou do Grêmio, etc. Tu acha que isso, de repente, é o fim do jornalismo isento, Daniel? Olha, cara, eu vejo assim, ó, bons trabalhos de jornalistas identificados e péssimos trabalhos de jornalistas identificados. Assim como eu vejo o belo trabalho de um jornalista que não é identificado e o trabalho horroroso de um jornalista que não é identificado. Eu não vejo isso como problema. Porque eu acho que a gente está vivendo uma fase de surfar a onda, né? Então agora é a modinha, né? A modinha é tu dizer o clube que tu torce, né? Eu sei que alguns que se identificaram não vão gostar do que eu vou dizendo, inclusive davam um discurso contra a identificação de se identificar. Mas enfim, me preocupa o conceito. A gente vive muito num estado que o Sérgio Couto usa, né? Como é que é a dicotomia, não sei o que, paranoica. O Sérgio que está acompanhando aqui, me ajuda, Sérgio, pelo amor de Deus. Ele pode ajudar. A gente vive numa paranoia, né? A grenalização, ela é uma doença. Não adianta, é uma doença. O comportamento das pessoas ele é pautado por isso, né? E eu vejo que há público para tudo. Eu acho que quanto mais tiver a possibilidade de uma pessoa trabalhar, desempenhar a sua atividade profissional, tá certo. O que eu não gosto, é essa coisa criada da IVE, né? E um ponto que me surpreende é o Fabiano Baldasso falar em sistema azul.
Fabiano Baldassi, que durante muito tempo foi jornalista. E como jornalista, sem ser identificado, eu não me lembro dele falar que havia sistema azul na imprensa. Ele fala agora que ele saiu do meio, né? Que, ao meu ver, foi o cara que revolucionou esse processo aí, né? Que mudou a forma da rede social e tal, de se trabalhar. É um cara super identificado, tem um grande público e tal. Mas eu não me lembrava, e eu convivi durante muito tempo com o Baldassi, não me lembrava desse tipo de crítica quando ele militava na imprensa do Rio Grande do Sul. Até porque é o seguinte, esse é um conceito, a IVE, o Sistema Azul, que eu considero julgar a desonestidade do profissional. Porque, na verdade, é o seguinte, se tu faz parte do Sistema Azul, tu é desonesto com o teu público, tu joga só para um lado. Se tu é da IVE, tu é desonesto para o teu público, tu joga só para um lado. Né? Isso é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente porque são dois. Em São Paulo tem isso também, mas é a coisa mais dividida, são 4 clubes. Né? Então eu vejo isso como preocupante. Mas eu também entendo o seguinte, né? Uma coisa é jornalismo, a outra coisa é entretenimento. Eu vejo o Baldassi muito mais na área do entretenimento. Eu vejo o Lucas Colar muito mais na área do jornalismo. Os guris ali do Vozes do Gigante e tal são muito mais de trabalhar a informação. Então, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que vale, mas é uma mudança, né? Que jamais se achou que isso fosse ter aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está vendo isso acontecer. Que bom. Se for para contribuir, que bom, né? Porque a coisa já anda tão difícil, né? Sim. Por exemplo, tu tem, eu lembro de escutar, né, por exemplo, o Cláudio Cabral, né? O Cláudio Cabral era identificado com o Inter, né? Por toda a história que ele teve, né? Dentro do Internacional, mas ele teve ele era tão... aí entra a questão da competência, né? Ele era tão competente que ele agradava a todo mundo. As pessoas nem lembravam da origem dele dentro do Internacional. Né? Mas aí tu vê o seguinte, o Cabral foi dirigente do Inter, né? O Cacau foi dirigente do Grêmio. Né? O Cabral ainda era jornalista. O Cabral, antes de mais nada, era jornalista. E depois foi dirigente do Internacional. Então, era uma relação diferente. Né? Hoje a identificação é do cara que milita aí, nunca trabalhou em nenhum clube e tal, vai lá e abre. Né? Fala, o que eu não gosto é assim, ó. Vamos acabar com as falsas baianas. Não, isso aí não. Isso aí é querer aparecer. Isso aí eu já não acho que é correto. Eu acho até antiético, tá? Acho até antiético, né? Mas é uma nova forma. Eu acho bacana quem se assume e tal. Acho que é legal dizer, olha, eu torço para tal. Eu particularmente não gosto. Não me faz diferença nenhuma. Né? Não vou ganhar mais com isso. Então, né? Para quê? Eu tenho uma forma diferente de me portar e conduzir o meu trabalho. Não significa que seja a forma mais certa, mas é dentro daquilo que eu penso. Eu não vou, para aparecer, virar uma personalidade, eu começar a jogar para a torcida. Não vou fazer isso. Pode ser alguma. Claro. Considerando, tu falou, já contou a história de como tu começou narrando, né, um primeiro Grenal que tu narrou. Considerando-se isso, tu te considera um contador de histórias quando tu narra um jogo épico, claro, especialmente? Claro. Narrar é contar histórias, né? Narrar é contar histórias, é viver o momento, é usar palavras que elas ficarão marcadas para uma determinada situação. É escrever um livro, é escrever um texto, né? É contar uma história. Isso é narrar, né? Então, é o que a gente fala muito no curso ali. O narrador é um contador de histórias. Né? Tu tem que ter, claro, o senso do que é o jornalismo, do que é a informação dentro de uma transmissão, mas tu é o cara que está agindo com a emoção. Claro, tu não pode ser um irresponsável, né? Daqui a pouco mentir sobre o que tu está vendo, ou daqui a pouco também tu desconsiderar algo que é importante, né? Em detrimento de trabalhar apenas com a questão da emoção. Mas o narrador é o diferente do processo, né? O comentarista analisa o jogo, o narrador mexe com a emoção, o repórter é o cara da informação, do detalhe, cada um faz o seu durante uma transmissão. E narrar é uma arte de contar uma história. Exato. Um momento que me chamou a atenção
acompanhando a narração esportiva de modo geral, foi quando tu vê casos de torcedores deficientes visuais. Sim. Sabe? Eu acredito que isso deva. A narração deve ter todo para eles todo um caráter especial, uma vez que eles, né, eles têm que como usar aquilo com uma qualidade toda especial, né? Porque o narrador para eles é quem literalmente dá o detalhe para eles, porque eles não têm a parte do visual, né? Sim, sim. Na verdade é o seguinte, né? Eu usava muito isso na questão de transmitir do cuidado, e que às vezes a gente não consegue, né, implementar 100%, mas de pensar que tu tá indo para contar, para narrar, transmitir um jogo para uma pessoa que não tá vendo, né? Ou não tem a imagem do jogo, ou, né, tem uma deficiência visual, ou alguma coisa assim. Então tu tem que, né, porque o jogo pelo rádio tu cria o imaginário, né? Tem aquele vídeo do Marcelo Adnet que eu acho sensacional na festa do Campeonato Brasileiro, em que ele faz um jogo do rádio e o mesmo jogo da televisão. Aquilo é fantástico, né? Ele cria, né? Então tu tem que criar junto com quem não está vendo, né? Então, claro, tu tem que ser didático, tu tem que explicar o jogo em pouco tempo, né? Porque tem que acompanhar sempre a bola, né? Então essa é também uma questão que é importante, né? Narrar pensando não em quem está vendo o jogo, mas em quem não tem acesso à imagem. Me diz uma coisa, Daniel, como é possível separar a paixão da atividade profissional, a paixão pelo esporte da atividade profissional? Da atividade profissional, cara, eu sou muito chato nesse aspecto, né? Eu sempre fui, os caras me perguntam qual é o teu time, eu digo, é meu contra-cheque. Eu torço por mim, velho. Entendeu? Não, esse negócio de vai dar certo, não vai dar certo, um vai ganhar, o outro vai perder. Cara, eu quero cumprir, transmitir grandes eventos, e aí pouco importa. Neste aspecto, eu sou meio egoísta, entendeu? Eu penso em mim. E ao pensar em mim, eu quero que eu consiga aparecer de uma forma ou de outra fazendo bem o trabalho. Então, pouco importa se o lado A ganha ou se o lado B ganha. A gente vê muita coisa dos bastidores do futebol e às vezes é interessante, né? Porque quando tu é torcedora, tu tem uma forma de enxergar o futebol. Quando tu tem esta possibilidade de conviver com bastidores e tu enxerga, de repente, aquilo que tu foi, né? Tu enxerga num cara apaixonado, cego, que só vive a relação do clube dele, tu te enxerga nesse cara, tu pensa o seguinte, mais um que não sabe da missa metade o que acontece nos bastidores do futebol. Tem uma frase... Te molda a separar, entendeu? Sim. Tem uma frase que eu não vou dizer quem é, porque eu não me lembro assim o autor, mas tu vai lembrar da frase, que diz assim, que é o faroeste sem mocinho. O Sérgio Couto usa muito o bang bang sem mocinho, O Serginho Couto usa muito o futebol é bang bang sem mocinho. Isso era direto se usava, né? Na época da Band lá, o Sérgio... E é por aí, cara, é por aí. O futebol tem muita coisa. Tem muita coisa, muita história. Tu perde a inocência de torcedor, então. Não, cara, é que tu... Assim, ó, vou te dizer um episódio que aconteceu, tá? O cara chegou e disse assim, ó, o salário tá atrasado aqui, tá uma bagunça e tal. Só que é o seguinte, cara, naquela época era muito difícil trabalhar essa informação, porque como é que eu vou provar que o salário está atrasado? Aí eu disse pro cara o seguinte, tá, tu me dá uma entrevista falando sobre isso? Não, mas eu não posso falar. Eu disse, então eu não vou divulgar, cara. Vai ficar minha palavra contra o clube e o torcedor vai acreditar no clube e não vai acreditar em mim. Né? Até porque eu não tinha nenhuma prova material para provar, para mostrar realmente que a informação ela era verdadeira. E até era. Né? Mas então tu vê, o cara chega e te mete assim, ó, os caras não estão pagando salário, mas na hora de assumir ele não assume, ele joga para ti a responsabilidade, né? Então é bem complicado isso, bem complicado. Daniel, como tu vê o futuro do jornalismo esportivo a partir das redes sociais e desse ambiente que agora tu vê, por exemplo, que grande parte, né, dos patrocinadores está migrando, né, para o meio virtual? Tá, assim, ó, essa é uma manifestação que vai gerar muito mimimi, vai ter gente dizendo, só tá falando isso porque tu tá fora. Não, né? Eu tô fora porque eu tô fora.
Possibilidade de voltar eu tive, mas não quis. Não me acrescentaria. Não me acrescentaria também financeiramente. Tá? Tá ocorrendo uma transformação. Está ocorrendo uma transformação. A rede social ela ganhou corpo. Né? O meio internet ele é muito forte. A transmissão via streaming está crescendo. Basta ver o que aconteceu no jogo do Inter ontem. Foi um jogo secreto. Né? E nós teremos tantos outros jogos secretos por aí. Tá? Eu fiz o futsal pela RDC, eu fiquei impressionado com o número de alcances numa rodada. Numa rodada, é uma coisa absurda. Né? Então, o que eu vejo? As empresas de comunicação elas não estão se dando conta, é uma outra realidade, o objetivo agora é pagar muito pouco, e quando tu paga pouco, tu vai nivelar por baixo, né? Seja o nível intelectual e seja até o nível pessoal das pessoas. Né? Não estou sendo preconceituoso, mas é uma verdade. Né? Tu acaba criando uma relação que não é ruim, porque aí o cara vai buscar caminhos alternativos dentro do esporte e às vezes a relação ela é conflitante. Né? E hoje, quem estruturar um projeto para trabalhar com rede social e trabalhar a questão do streaming, monta uma equipe que bota hoje qualquer emissora de rádio no Rio Grande do Sul no chinelo. Basta ver a quantidade de profissional com gabarito fora do mercado. Você pode pegar hoje todos os caras aí que estão fora, monta uma equipe que é melhor do que qualquer uma rádio que está aí em Porto Alegre hoje. Melhor que a Gaúcha, melhor do que a Bandeirantes, melhor do que a Grenal e melhor do que a Guaíba. Tranquilamente. Tranquilamente, de tanto profissional bom que tem. E é profissional que não volta para o veículo tradicional, alguns, porque não compensa mais. E a coisa hoje ela se transformou. Por isso que eu digo, trabalhar em veículo tradicional, para dizer que está em veículo tradicional, para não ter nenhum tipo de benefício, nem financeiro, não. A coisa tem que ser muito bem pensada. E a gente está vendo que, quando é que a gente ia imaginar? O que tu está fazendo aqui é um programa. Isso antes só era possível fazer ou numa rádio ou numa televisão. A gente está usando a internet para fazer. Né? E o que eu faço, né, agora, 9 da noite, tem um programa no canal, narrador Daniel Oliveira, daqui a pouquinho já no ar, que é o Cristiano Silva, o Sérgio Couto, o Diogo Rimoli e eu. O Diogo Rimoli está na Itália, o Sérgio Couto está em São Paulo e o Cristiano está aqui em Porto Alegre comigo. São 4 caras que trabalharam, 3 trabalharam na imprensa, tiveram uma participação durante um longo período, experiência, e um outro que está aí ainda em atividade, que é um excelente repórter, que é o Cristiano Silva. Nós temos 2 horas, que é um verdadeiro programa. É um programa. Né? Sim. Eu quero encerrar com uma pergunta super difícil para ti. Vamos lá, vamos à pergunta, então. Quem é Daniel Oliveira? Quem é Daniel Oliveira? Cara, é um cara sonhador, meio maluco, né? Um cara que tem uma personalidade forte, por vezes um cara que se irrita, né? O Diogo Rimoli está conectado lá, está dando risada. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é. Olha aqui, ó. Tá aqui o Diogão aqui, ó. Vamos ver se está aparecendo. Olha lá, ó. Tá aí o Diogo. Ali, ó. E aqui é o seguinte, ó, tá tudo montado aqui, ó. Tá aqui, ó, microfone. Sim, claro. Tem muito fio aqui, ó. Tá aqui a mesa de áudio. A coisa é organizada. Eu sou um cara que se irrita muito com burrice, né? Eu sou um cara que a burrice me incomoda demais. Hoje eu estava falando com a minha mulher de se uma coisa que me incomoda é burrice. Né? Eu já superou o mau caratismo. Antes me incomodava com um cara mau caráter. Agora me incomoda com gente burra. Né? Mas sou um cara verdadeiro. Né? Quando eu não gosto de uma pessoa, infelizmente, eu demonstro que eu não gosto, não sendo mal educado, mas é uma pessoa que não faz parte da minha vida. Né? E quando eu gosto de uma pessoa, eu defendo. Né? Eu estou junto, eu abraço. Claro, não daqui a pouco vendo que a pessoa está errada, mas eu estou ali alimentando a pessoa a errar. Não, mas eu sou parceiro. Eu nunca fui, e isso eu posso dizer, as pessoas que trabalham comigo podem confirmar. Eu nunca fui de fazer média com chefe, nunca fui de pedir escala, né? Nunca fui de pedir viagem, nunca fui de dizer que eu tinha que fazer determinada cobertura. Não, por mais que eu ficasse revoltado de não fazer um determinado jogo, eu nunca cheguei e pedi para fazer jogo.
Nunca, como muita gente faz na imprensa. Eu nunca fiz isso. Né? Então, eu sou um cara que eu procuro ser dessa forma. Eu sou 100% verdadeiro. Tá? 100% verdadeiro. Tanto que quando eu saí da Bandeirantes, eu falei tudo que eu tinha que falar para as pessoas que eu, né, de fato, tinha que falar. Claro, outras não. Alguns até falavam pelas costas e tal, mas aí eu fiquei sabendo depois. Aí não veio o caso, né? Não deu tempo para dizer. Mas eu tive a possibilidade, que na verdade é o seguinte, né? O meio hoje ele está criando deslumbramentos, né? As pessoas estão muito deslumbradas hoje com o meio e não estão se dando conta do que está acontecendo, tá? E essa transformação aí, ela está mostrando isso, mas tem gente que ainda não se deu conta. Mas, enfim, né? Eu te diria que eu sou assim, sou um cara que eu sou um cara muito epidérmico, né? O que me irrita, as pessoas sabem que me irrita, né? Então, o Diogo Ribas está comendo um pãozinho lá, hora boa. Daniel Oliveira, eu tenho muito a te agradecer pela tua disposição, por participar daqui do Bate-Papo Cultural, edição número 12. E lembrar as pessoas que na próxima sexta-feira, dia 16/10, eu vou receber Kyrion Matias, o criador do perfil Movimento Black RS. Legal, no Instagram. Bacana. Daniel, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Show de bola. Valeu, mestre. Estamos aí. Fui. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Tchau.